sétimo capítulo do curso de opções binárias nível avançado. O nosso tema é martingale. Para muitos de vocês, isso pode parecer um tema até simples, tá bom? Porém, ele é muito importante quando utilizado da maneira correta. Eu aposto que vocês não sabem o que seriam as taxas exatas de martingale, assim como nenhum trader de YouTube ou vendedores de curso também sabem, tá? Eles não sabem como utilizar essa mecânica, tá? Quem sabe são bem poucos, tá bom? E não costumam compartilhar o conhecimento. Então, olha só, o martingale, eu vou dividir esse tema em duas partes. A parte básica e a parte avançada. A parte básica é essa daqui, tá? Que é a origem, né, do martingale, que ele é originário da França, tá bom? Então, o termo martingale, tá? A palavra martingale, ele é da França. Então, quem costuma falar martingale está americanizando, tá? Uma palavra francesa. Então, o martingale, né, é o correto. Martingale está errado, tá bom? É uma americanização de uma palavra, tá? Então, ele é originário de apostas, tá, em moedas, né, cara ou coroa, e que de alguma maneira se assemelha às opções binárias por terem somente duas opções, tá bom? Caso vocês queiram ler o que está escrito aqui, que é o básico do básico, então vocês pausem o vídeo e leiam, tá bom? Vantagens e desvantagens também do martingale. Eu vou me preocupar, por enquanto, no tema avançado sobre o tema, tá bom? Então, olha só. Como vocês sabem, o martingale ele não é, tá, um gerenciamento ou uma gestão. Tá? Isso não existe, tá bom? O martingale como gerenciamento e como gestão está errado. Tá? O martingale ele é um método, tá bom? Um método de recuperação de perdas. Então você só vai utilizar o martingale no momento que você perdeu, tá bom? Então quando você perde a sua próxima entrada, em teoria deve ser um valor suficiente para você recuperar a sua perda e obter o lucro da primeira entrada. Tudo bem? Isso em teoria vocês sabem, tá? Só que a gente sabe que no mundo das opções binárias, né, nenhum payout é 100%. Muito poucas vezes, né, o payout das opções binárias são 100%, tá bom? Mas normalmente ele sempre fica, né, entre 70% ou 90%, na maioria das vezes, tá bom? Então por isso a gente não pode simplesmente dobrar a próxima entrada, tá bom? Mas antes de explicar a parte do fator, tá, que é o nosso principal tema aqui, né, explicar como funciona esse fato de, entre aspas, dobrar a próxima entrada, eu vou te explicar como, né, e quando você vai utilizar o martingale, tá bom? Muita gente tem preconceito com o martingale, porém eu vou te explicar quando você deve utilizá-lo e quando você não deve utilizá-lo, tá? O martingale ele só vai poder ser utilizado de maneira efetiva em estratégias de probabilidade, tá bom? Ou catalogação de cores, tá certo? Ou processos estocásticos, tá? Processo estocástico também serve para utilizar o martingale, porque quanto mais vai se passando, né, as velas, as cores, maior são as chances, tá bom, da próxima entrada ser uma vitória. Então, em estratégias probabilísticas, padrões de cores e processos estocásticos, ele pode funcionar muito bem. Em price action ele não funciona tão bem, tá? Porque em dias que você vai operar usando o price action e você erra uma, duas, três, quatro vezes seguidas, isso significa que o price action não está funcionando naquele dia, concorda? Então, se você utilizar martingale, é muito provável que você acabe perdendo um capital que você não poderia, tá? E eu só aconselho, que eu inclusive utilizo, o martingale na parte de correção de timing. Como assim correção de timing? Olha só, o timing ele é justamente o tempo, né, que o trader ele vai entrar, né, para um determinado momento. Então olha só, é o tempo. Então vamos supor o seguinte, eu tenho aqui uma zona de resistência, tá? Vamos supor que a vela testou, tá? Fez aqui um respeito, né, no suporte anterior, ele rompeu esse suporte, né, deu início a uma tendência de baixa,
porém o preço ele fez uma espécie de pullback, né? Um pullback de um tempo maior. A vela acabou dando uma esticada e bateu nessa resistência. Olha só, muitas pessoas fariam o quê? Fariam uma venda para a próxima vela, concorda? Então vamos lá, o que seria o timing? O timing é você acertar o momento em que a vela vai cair. Tá? É muito difícil você acertar o timing exato para M1, por exemplo. Então olha só, vamos supor que isso aqui é velas de M1. Eu tenho uma esticada de vela na resistência e você pegou um put aqui para a próxima vela, concorda? Então olha só, vamos supor que grande parte dessa vela ela ficou aqui embaixo, tá? Dentro da zona de resistência, ficou dentro da taxa aqui, concorda? Só que no finalzinho ela acabou dando uma pequena vela de alta e te deu um loss, tá? Esse loss aqui vai ser o quê? O timing, tá? Porque você acabou tomando um loss, porém o que acontece na próxima vela? A vela derrete, tá? Então a vela derrete e continua a tendência, tá? Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso aqui é claro que a análise que você fez estava correta, tá? O problema foi justamente você pegar uma entrada em uma vela que não respeitou a entrada. Porém você viu que as velas seguintes elas respeitaram muito bem, tá? Então esse aqui é um problema de timing. Então quando que você vai utilizar martingale no price action? Somente nestes casos aqui, quando você opera em M1, a sua vela de entrada não respeitou, né, como você gostaria, a sua análise, porém a vela seguinte você viu que respeitou muito bem. Então você pegaria um put para essa vela, já prepararia o quê? Um martingale para a próxima vela, caso essa vela demonstrasse uma instabilidade. Agora, por exemplo, vamos supor que essa vela não terminou aqui. Ela terminou aqui, ó. Aqui nesse caso, você não entraria com um martingale. Tá? Você não entraria com martingale. Deixa eu até apagar essa parte aqui. Vamos supor que essa vela ela ficou bambeando, só que no finalzinho ela não respeitou a sua análise. Isso aqui seria uma resistência, mas o preço ele rompeu. Você não pegaria uma entrada para ela continuar caindo, já que você viu que essa vela não respeitou a zona de resistência, tá bom? Agora, no momento em que a vela demonstra uma fraqueza na alta, né? Aqui, ó. Ela demonstra uma fraqueza na alta e apresenta instabilidade, tá? Então você pode pegar um martingale para a próxima vela, como correção de timing, tá bom? É muito importante esse fator do timing para que você não perca dinheiro, tá bom? Então eu só aconselho que você utilize martingale nesse caso, tá? Se você opera price action, tá bom? E vamos lá, tá? Uma coisa que eu nunca vi ninguém explicando, tá? São as taxas exatas do martingale. Como eu já mostrei, ó, o martingale ele não funciona somente dobrando a entrada e assim sucessivamente, tá? Porque o payout não é 100%, tá? Então vamos supor aqui que eu tenho um payout de 80%, tá? 80%. E eu tenho 5 entradas, vamos supor, 5 entradas. Para minha estratégia, vamos supor, eu tenho que ter somente uma vitória dentro dessas 5 entradas. Então olha só, cara, eu preciso de uma taxa de acerto de 20%. Tá? É muito baixa, tá bom? Então, sim, é possível você ganhar dinheiro com a taxa de acerto muito baixa, tá bom? Então, vamos supor que a sua primeira ordem ela é de R$10, tá? Como que o pessoal te fala? Ah, se você perder, você dobra essa entrada, tá? Então, você vai pegar a última entrada e dobrar, multiplicar por 2, tá? E assim sucessivamente. Vamos supor aqui. Caso você perca os R$10, você dobra a sua próxima entrada, que seria de R$20. Se você perder, você dobra dos 20 para 40, caso perca, dos 40 para 80. Quanto que você tem aqui de prejuízo? Vamos somar. Soma. Até o momento você tem 150 de prejuízo, tá? Olha só. Vamos supor que na quinta entrada você ganhe, tá? A sua taxa de acerto, 20%.
e vou dobrar os R$80. Ou seja, a minha ordem é de R$160. Vou colocar tudo isso aqui em valores monetários. Olha só que legal. Então, beleza. Mas caso você ganhe, quanto que você vai lucrar? Olha só. Isso vezes o payout. Olha só que legal, tá vendo? Se você ficar dobrando, vai chegar uma hora que você nem sequer vai recuperar a sua perda e nem vai lucrar. Tá? Se eu colocar aqui, ó, 128 de lucro menos o meu prejuízo. Olha só que legal. Mesmo acertando, eu não consigo lucrar nada e ainda saio perdendo mais do que o dobro da minha primeira entrada. Tá bom? Então, pessoal, isso aqui não funciona no Martingale em opções binárias, tá bom? Porque o payout, ele quase nunca é 100%. Algumas vezes fica 100%, tá? Mas é muito raro, tá? Então, como que você vai fazer para calcular o valor exato de recuperação da perda e do lucro da primeira entrada? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, tá? E eu vou explicar essa fórmula na prática, ela é bem fácil, tá? Eu vejo que vocês não costumam decorar muito fórmulas, tá? Mas ela é bem simples, tá bom? E quando você entende a eficiência dela, você entende como calcular certinho, tá? Então, olha só. A sua entrada, tá? Caso você perca R$10, vamos supor. A sua próxima entrada, ela vai ter que ser o valor da última perda multiplicado pelo fator, tá? De acordo com o payout. E tudo isso aqui você vai adicionar mais a última perda. Então é bem simples, tá? É somente duas informações. A última perda multiplicado pelo fator mais a última perda, tá bom? Eu coloquei aqui entre parênteses por causa do fator, né, da regra aritmética, tá bom? Multiplicação sempre vem primeiro do que a adição, tá bom? Então, eu dei aqui um exemplo, tá? Mas vamos para a prática. Vamos supor que o payout ele continua 80%, tá? O mesmo exemplo aqui, ó, 80%. Caso eu perca R$10, tá? R$10. Tem aqui R$10 negativo. Quanto que vai ser a minha próxima entrada? Vai ser R$20? Não. Você vai ter que usar a regra do fator. E como que vai ser o fator? Olha só. A regra é o seguinte, para você saber a taxa da próxima entrada, você vai ter que pegar o valor da última perda, ou seja, R$10, concorda? Vai multiplicar pelo fator do payout, tá? Cada payout tem um fator, tá bom? Quanto menor o payout, maior o fator, tá? Então, isso é ruim. Quanto maior o fator, pior, tá? Maior será o seu risco, tá bom? Então, você pode ver que o payout de 80%, ele tem um fator de 1,25, tá bom? Coloquei aqui os zeros, tá bom? Mas só para ficar um padrão, tá? Você vê aqui também que o payout de 90% tem um padrão aqui de 1,111111, né? Dízima periódica. 75%, 1,3333 dízima periódica também, tá bom? Então, nosso exemplo, olha só, o fator é 1,25, tá bom? Então, qual que é a regra? Olha só, a entrada é a última perda multiplicada pelo fator, adicionando a última perda. Então, olha só, 10 vezes o fator 1,25, fechei parênteses, e vou adicionar a última perda, que são os R$10, tá bom? Então, olha só, tá vendo? Esse é o valor exato da entrada. Por quê, pessoal? Olha só, se eu ganhasse essa primeira entrada, quanto que eu iria ganhar? 80%, concorda? Ou seja, R$8. 10 vezes 80%. R$8, beleza. E se eu ganhar a minha segunda entrada no Martingale, quanto que eu vou ganhar? Vou ganhar 22,50 vezes 80%. Olha só, R$18 exatos, tá? R$18 menos a perda, quanto que dá? R$8, tá? R$8, que é justamente o valor do lucro que eu obteria. Então, essa é a ferramenta, esse é o mecanismo do Martingale correto para opções binárias, tá bom? A sua próxima entrada é o valor, a recuperação da sua perda e o lucro da entrada anterior.
tá bom? Existe também o martingale conservador, que é, no caso, você somente recuperar o valor da perda, tá bom? Mas no caso que eu estou explicando aqui, a gente está utilizando o martingale correto, tá bom? Mas, pessoal, vamos supor que eu perdi essa segunda entrada, tá? Ou seja, opa, isso aqui, beleza, negativo, tá bom. Eu perdi 22,50, tá bom? Quanto que eu estou perdendo aqui? Eu estou perdendo 32,50, tá bom? Quanto que vai ser a minha próxima entrada? A minha segunda mão de martingale, a minha terceira entrada. Quanto que vai ser? Vamos calcular. Vou fazer o valor, né? Abre parênteses. O valor da última entrada, ou seja, não é adição, tá? Não é a perda total, é só a última entrada. Então, eu adiciono, né, a última entrada, né, a última perda, vou multiplicar pelo fator. Quanto que é o fator de 80%? É 1,25. Beleza, fechei parênteses. Vou adicionar o valor da última perda também, 22,50, certo? Quanto que vai dar? 50,63. Então, pessoal, olha só. Se eu multiplicar o 50,63 vezes o payout, meu lucro será de 40,50, tá bom? Agora, quanto que vai dar 40,50 menos a minha perda? Olha só, somei. Fica justamente os R$8, tá bom? Eu perdi R$10, perdi 22, perdi 50, né? Vamos ver quanto é que dá a próxima entrada. Perdi também aqui 50. E assim vai indo. Já decoraram como é que é a fórmula? Abre parênteses, última entrada, né, última perda, multiplicado pelo fator, fecha parênteses, adiciono o último valor, a última perda. 113, ou seja, a minha terceira mão de martingale, a minha quarta entrada seria esse valor. Se eu ganhar vezes o payout, quanto fica? 91,13 de lucro, tá? Agora, o lucro líquido, quanto que fica? R$8, tá bom? Perdi uma, duas, três. Na quarta entrada, ganhei, tá bom? Eu recuperei toda a minha perda e ganhei o lucro exato da primeira entrada, tá bom? É assim que funciona o mecanismo de martingale aplicado nas opções binárias.